87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Liberdade FM. Esta programação tem o apoio cultural de... A Multiautomecânica agora está em novo endereço. É na rua Léo Franz 153, no bairro Mato Preto. Acesso a Coab. Confira nossa nova sede para melhor lhe atender. Telefone 99654-4028. Multiautomecânica. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Oferta todo dia para sua casa Germânia. Detergente líquido IP 500ml 2,29. Lava roupas pó girando sol sachê 800 gramas 5,99. Saponáceo líquido Sunny-Mix 250ml 4,59. Limpador multiuso UAU 500ml 4,29. Ofertas válidas até o dia 17 de agosto. Venha e aproveite, é só do Germânia. Comprar aqui é bom demais. 36356464, 36356464, 36356464. Vem pra DM, vem pra comprar barato. 36356464, 36356464, 36356464. Vem pra DM, vem pra comprar barato. DM Materiais de Construção. Do piso ao teto, tudo para a sua obra. É só ligar. 36356464. 10, 9, 8, 7, 6. Começa agora a Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteste. Doze horas e 7 minutos. Boa tarde para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é 16 de agosto de 2022. E a partir de agora, no seu rádio e na internet, pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir aqui o Liberdade Notícias. É claro, na apresentação desse aqui que vos fala, o Paladino da Notícia, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo aqui pelo telefone, pelo meu WhatsApp, que é o 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Vai trazendo sua reclamação, porque hoje o dia aí tá pesado, né? Estive na Câmara de Vereadores, tenho muita novidade para contar. Vai ter muito vereador falando hoje no áudio e muita coisa boa para comentar. Então vai estar corrido, vai trazendo a sua reclamação, vai falando aí da incompetência institucionalizada. Quero mandar um abraço pro pessoal de tributação dessa prefeitura, né? Porque é incrível, a pessoa não deve, mas está negativada. Isso é só na prefeitura de São Bento que acontece. Então tá aí, né? Que fique já o registro para esse pessoal da incompetência institucionalizada já no início. Agora você vai ouvir aí a nota de falecimento com o Dimas e eu já volto para comentar os assuntos. Liberdade FM. Funerária Plano Planalto comunica o falecimento do Sr. Eloy Milceski, com 63 anos de idade, ocorrido ontem, às 23 horas e 15 minutos, no Hospital São Luís, em Campo Alegre. Deixe lutados mãe, esposa, filha, genro, 2 netas, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela Municipal de Campo Alegre, de onde será o féretro às 15 horas, seguindo para sepultamento no cemitério de Bates de Baixo. Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Eloy Milceski, comunicou Funerária Planalto. Liberdade FM. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, muitas nuvens com fortes pancadas de chuva e trovoadas nas regiões oeste,
Centro-Sul e Centro-Oriental Paranaense. O mesmo vale para o Norte Catarinense. Muitas nuvens com possibilidade de chuva nas demais áreas do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a variação entre muitas e poucas nuvens. A temperatura mínima para a região sul fica em torno dos 7 graus e a máxima prevista é de 34. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Centro, tirando, claro, nos estúdios da Liberdade FM, que tá quentinho, né? Vamos aqui para frente, diz a estação meteorológica, aquela, né, que não se sabe se está atualizada ou não, mas enfim, ela diz que nós estamos com um vento de 1,34 km por hora, a umidade externa em 72%, a temperatura é de 19,2 graus e a sensação térmica é mesmo, 19,2 graus. Vamos ver o que o clima-tempo diz aí. Tá mais ou menos parecido. O clima-tempo fala em 21 graus aqui e ventos de 16 km por hora. É o que temos, né? 11h10, agora você vai ouvir o Momento Solidário. Lembrando que agora eu vou colocar aquele convite lá da Missão Social Águias. Mas antes de ir lá pro Momento Solidário, eu quero contar para você do meu apoiador cultural. Claro, eu quero falar do Plano Funeral e Assistência Familiar Lair, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Lair, com descontos e vantagens aqui no comércio local. A equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Olha, lembrando disso, né? Então, ligue agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Lair. O apoio e segurança que toda a família merece. Quero falar para você também do WhatsApp do Jorginho. Vamos aproveitar que não choveu ainda, né? Vamos tirar aquela zica, aquele cheiro azedo do carro e vamos lá lavar o carro. O telefone do WhatsApp do Jorginho para você agendar rapidamente lá a sua lavação é 99658-2838. 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero mandar um abraço para o pessoal da Academia do Teles. Falei que ontem não deu, mas hoje nós vamos lá, né? Grande abraço pro Teles, lá pro professor Joe, todo aquele pessoal da academia. E você não conhece, vá lá e conheça, porque é uma das melhores academias aqui de São Bento do Sul. Agora sim, vamos lá pro Momento Solidário e você já vai ouvir o convite do Marcel lá pro próximo evento deles, que é dia 27. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Bom dia, Fortesc. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM, ouvintes do programa Liberdade Notícias. Aqui é o Marcelo Lima, coordenador da Missão Social Águias. É com muita alegria que a gente vem trazer para vocês uma excelente notícia. A Missão Social Águias está realizando no dia 27 de agosto o Dia da Boa Vizinhança, o maior evento de inclusão e ação social que você já viu. O Dia da Boa Vizinhança vai estar durante todo o dia 27 na rua Alfredo Zierruth, no bairro Cruzeiro, realizando uma série de trabalhos sociais e trabalhos para a comunidade. Empresas, instituições sociais e privadas vão estar lá unindo forças conosco. Vai ter exame de vista gratuito, vai ter exame de pressão, exame de glicose. Estamos vendo a possibilidade de serviço odontológico gratuito. Estamos trabalhando muito ainda até o dia 27 para trazer para a comunidade uma série de soluções, uma série de serviços necessários. Então, a gente conta com a sua divulgação, a gente conta com o seu apoio, porque a Missão Social Águias é feita através do esforço mútuo. A diferença é você. Esse é o nosso lema. E nós estamos aqui, através desse programa tão ouvido na cidade, na região, para divulgar. E contamos com o teu apoio. Pode contar com o apoio, sim, Marcelo. Eu tenho certeza que as pessoas vão lá nesse evento e vão fazer um sucesso, né? Mas primeiro eles vão lá saborear aquela costela, Fortes. Pelo menos primeiro eles vão saborear lá aquela feijoada da Liberdade. E a vereadora Zuleika, né, já adquiriu os 2 cartãozinhos dela, e a vereadora Terezinha também, né? Então vão estar tudo lá na nossa feijoada da Liberdade FM para nós acertar essa questão da nossa antena e nosso transmissor. Agora tem mais um convite aqui dentro do Movimento Solidário. Conversei, o padre Toller, né, conversou comigo,
e quer fazer um convite também. Então vamos aproveitar já para colocar o convite dele. Eu vou deixar aqui o convite dele para você, querido ouvinte, né? Vai ser durante a semana, com relação lá aqui a nossa, aqui o centro. Vamos ouvir o que o padre Toller tem para nos falar. Todos os dias, a palavra de Deus anuncia. Olá, amigo da Rádio Liberdade. Nós teremos aqui na Matriz do Centro Puríssimo Coração de Maria, no dia 21, festa da padroeira e também o translado dos restos mortais do Padre Fidelis para a Matriz. Por isso teremos grande festa e vamos fazer promoção nessa semana, quarta, quinta e sexta, de cuca, pães, rocambole, joelho, todas essas delícias que nós conhecemos, começando todos os dias às 8 até às 20 horas. No sábado teremos a tarde festiva com as crianças e revelação do Fidelinho, e no domingo teremos almoço e churrasco. Então adquira o seu cartão e venha celebrar com a gente, e vamos fazer o translado do Padre Fidelis saindo 9h30 a pé do cemitério com o antigo carroção e a urna do Padre Fidelis. Viremos até a Matriz e vamos celebrar a missa. Deus abençoe você e venha festejar com a gente. Você ouviu aí o convite do padre Luciano Toller e já na produção do Paulo Rogério. Muito obrigado, e produziu, né? Já colocou uma vinhetinha de fundo, ficou muito bonito. A gente vai vincular durante essa semana até sexta-feira para esse evento, esse grandioso evento que vai ter aqui então na paróquia Puríssimo Coração de Maria. Muito obrigado ao padre, que sempre tem usado também aqui os nossos microfones, né? E as ondas da rádio para se comunicar com os fiéis. Agora tem mais, hoje é o dia do convite, né? O Luzar já vinculou de manhã, conversei com ele falou que ia fazer a vinculação de manhã, e eu vou vincular agora, porque hoje tem uma reunião muito importante com o pessoal do Conseg, aqui da nossa cidade, né? Então vamos ouvir aí sobre o que vai ser essa reunião hoje, que vai acontecer aqui do Conseg. Olá, comunidade de São Bento do Sul. O Conselho Comunitário de Segurança e Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas convidam para a terceira reunião comunitária. O evento acontecerá nesta terça-feira, 16 de agosto de 2022, às 19 horas, no auditório do Centro Administrativo Leopoldo Scherper, na Rua Benjamin Constante, número 120, Centro, e contará com a participação do senhor João Renato Schitter, policial penal e superintendente da Regional Planalto Norte, responsável pela fiscalização e operacionalização da unidade prisional de São Bento do Sul. Portanto, caro munícipe, aproveite a oportunidade para perguntar, questionar, enfim, tirar todas as dúvidas com relação à penitenciária industrial. Compareça, prestigie. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Você ouviu o convite aí do presidente do Conseg, muito obrigado aí mais uma vez por usar os microfones da Liberdade para se comunicar com as pessoas. E é importante participar lá e ver de que forma que vai funcionar essa questão da penitenciária. As pessoas que gostam de se envolver, tem pessoas que não querem se envolver, não estão nem aí, não tem problema, mas tem gente que gosta, tem pessoas que gostam de ir lá, querem saber o que está acontecendo. A imprensa provavelmente vai se fazer presente para fazer a cobertura do evento também lá hoje. Então é importantíssimo que você participe lá dessa reunião do Conseg. 12 horas e 18 minutos, eu quero falar para você que ontem conversei com a doutora advogada, a doutora Regiane Araújo Ferreira, que é defensora do vereador Pichinski. Ela mandou para nós um artigo para a gente ler hoje aqui no jornal. Já saí aqui, e o Dimas fez a leitura com certeza. Já saiu uma publicação no jornal A Gazeta, né, dela, de quase 2 páginas falando sobre o assunto, mas ela mandou para nós também e o Dimas fez a gravação. Mas antes de colocar a parte da doutora Regiane Araújo de Ferreira, eu estive ontem na Câmara de Vereadores e quem falou sobre o assunto lá foi a nossa presidente Carla. Sim, a presidente Carla Hoffmann. Eu quero lembrar você, amigo ouvinte, o seguinte, que a presidente Carla Hoffmann, ela é professora de Direito, é advogada e é professora de Direito na Univille. E ela falou ontem na Tribuna Livre sobre a comissão
processante, né, e destacou os trabalhos que foram feitos, diz a doutora que foram feitos os trabalhos dentro da letra da lei para garantir o Estado de Direito. E explicou ainda o caso do prazo decadencial, que afetou o caso do Pechinska, né, e que nesse caso não se prorroga. Devido a esse caso decadencial, né, então não se prorroga. E não teria o que se fazer, a não ser, então, que se perdeu o prazo da dita comissão processando. Não se prorroga e não se suspende. Então, vamos ouvir aqui o áudio. Lembrando a você, mais uma vez, vou colocar o áudio da nossa presidente Carla lá. Por quê? Porque, além de ser advogada, ela é professora de Direito na Univille. Então, nós temos que pensar que as pessoas que conduziram esse processo, as pessoas que estão vendo esse processo, são pessoas que têm conhecimento jurídico, têm conhecimento legal, têm know-how para falar sobre essas questões. Vamos ouvir o que a presidente Carla falou, e aí eu já volto aí para comentar o assunto, com certeza. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite a todos aqui, os que nos assistem presencialmente, os que nos acompanham das suas residências. Boa noite à imprensa que se faz presente, a nosso amigo Forteschi, que mais uma vez acompanha a nossa reunião presencialmente. Tivemos hoje, né, a leitura da comunicação pela CPI, né, pela comissão processante, desculpem, em relação ao encerramento do prazo para processamento da apuração do vereador Ângelo. E gostaria de manifestar na condição de vereadora em relação a esses fatos, foram extremamente comentados em todos os dias que nos antecederam, né? Foi pauta de vários jornais. E é preciso que a gente lance um olhar bastante cuidadoso em relação ao julgamento, uma vez que a comissão processante, pelo menos o que eu acompanhei aqui proximamente aos trabalhos de todos os dias aqui da Câmara de Vereadores, fez realmente o que era possível ser feito dentro de um Estado de Direito, né? Nós tivemos situações de interferência de mandado de segurança, nós tivemos situações de pedido de adiamento, que a comissão tentou, de todas as formas, manter o prazo da maneira como foi possível, só que não aconteceu. E o prazo decadencial, que é o prazo que afeta esse tipo de atividade, ele é um prazo que não se prorroga e não se suspende. Então, várias situações que foram colocadas, e pelo menos que eu acompanhei, que a comissão poderia ter prorrogado, poderia ter suspenso, a gente tem que ter em mente muito claro que nem o juiz poderia ter suspenso ou prorrogado, muito menos a comissão. O prazo fluiu, né, e não pode ser interrompido justamente pela característica de prazo decadencial que tem. A respeito de algumas colocações que foram feitas, e aqui a gente entende, né, cada uma das pessoas que emitiu sua opinião, emitiu provavelmente pensando a respeito dos acompanhamentos que fez, ou das cobranças que deveriam ser feitas ao vereador e até essa própria casa, mas eu sempre me preocupo muito com as questões relacionadas à humanidade, né? E nós estamos diante, e estávamos, né, acompanhando a situação de uma profissional que realmente estava numa situação de saúde muito complexa. Uma coisa é você dizer fulano tem uma gripezinha ou fulano tem, né, um mal-estar passageiro. Os exames e laudos juntados, pelo menos, são significativos no sentido de que a profissional enfrenta um câncer, uma doença muito grave, que as pessoas que já conhecem ou tiveram conhecidos nessas condições conseguem, eu acho, vislumbrar a dificuldade de se realizar o trabalho. E, independentemente, então, né, do trabalho da comissão, na forma como foi realizado, não havia outra situação que a comissão pudesse fazer que não a que foi tomado, concedidos os prazos possíveis, desmarcado a audiência de instrução via judicial, e não haveria, então, outra possibilidade em relação aos trabalhos da comissão. Sem fazer nenhum juízo de valores, sempre deixo claro que a responsabilidade pelo processamento de todas as comissões que pelo menos nesses 1 ano e 7, 8 meses que nós estamos à frente da Casa Legislativa, tiveram
tranquilidade, todas as comissões aqui, né, os vereadores que fizeram parte, tiveram tranquilidade de agir e trabalhar de maneira independente da presidência da Câmara. Nós não tivemos nenhuma interferência no trabalho das comissões, de todas as comissões, respeitando o andamento de cada uma delas, respeitando o posicionamento e a manifestação do presidente, dos relatores, dos membros, razão pela qual, então, nessa comissão também esse trabalho se deu da mesma maneira. A título de esclarecimento, eu acho que era importante, né, se colocar essa situação em relação aos trabalhos realizados pela comissão. 12h25, então você ouviu aqui a presidente Carla, lembrando que ela é advogada, é professor de direito também lá na Univille. Falou com propriedade e explicou como é que funcionou e por que houve por que houve essa perda de prazo aí por conta dessa comissão processante. Eu acho que esse assunto já deu o que tinha que dar, né? Já está no limite do limite. Se eu não aguento, imagine você que está me ouvindo aí. Mas enfim, nós precisamos esmiuçar esse assunto para deixar ele resolvido de vez. Eu tenho mais alguma. Quem falou sobre esse assunto também foi o vereador Chicão. Mas o Chicão, pelo menos, ele deu uma ideia, né? Ele deu uma ideia interessante. Ele quer criar uma comissão de ética para barrar, mas para analisar todos esses pedidos aí de cassação que futuramente podem vir aí contra algum vereador ou contra algum servidor da casa. Vamos ver o que o Chicão falou com relação a isso? Aí eu já volto, porque o Chicão também fugiu um pouco da zona, graças a Deus, né, e falou com relação ao SAMAI. É como eu disse, quando nós ficamos discutindo aqui o problema dessa cassação, aí a incompetência institucionalizada vai se fortalecendo no município. Mas então vamos ouvir o que o Chicão falou com relação a essa ideia aí da comissão de ética, que eu gostei do que ele disse, né? Foi bem importante. O Chicão falou sobre ele pediu ainda, nesse áudio, uma criação de uma comissão de ética para receber as denúncias contra os vereadores ou servidores da casa, né? E lamentou aí o desgaste sofrido pelos vereadores, no caso aí do vereador Ângelo. Dentro da falação dele, a vereadora Zuleika pediu uma parte e falou que ficou triste aí com o desfecho do caso. Então vamos ouvir o que eles falaram, eu já volto para comentar o assunto. Ouça essa aí, presta atenção aí, meu amigo. Também vou entrar na questão da CP, onde foi arquivada nesta casa, fazer o meu pronunciamento, onde este vereador foi presidente de uma CPI envolvendo o vereador Ângelo Pichinski. Primeiramente, peço aqui a essa casa que abaixe uma resolução do artigo 11, né, sobre uma criação de uma comissão de ética nessa casa, para que todas as CPIs que entram aqui sejam avaliadas por essa comissão, onde essa comissão já pode interferir no trabalho de uma CPI, para não ter todo esse desgaste, essa manobra, porque é um desgaste grande para quem faz parte de uma CPI. Presidente, relator, membro, a própria casa, próprios outros vereadores, assessores, enfim. Nada se desenvolve a mais pela comunidade, pela cidade, porque somos obrigados a ficar focado e cumprir as leis, como rege e estabelece as leis federais. Temos que cumprir, como a vereadora Terezinha se pronunciou, concordo que foi cumprido o papel pelas leis, mas não concordo com alguns atos, alguns fatos, o que aconteceu, mas enfim, vou ler aqui. O desgaste é imenso e atinge todos nós e os demais vereadores dessa casa. Devemos pontuar e deixar bem claro que as comissões criadas legalmente nesta Câmara de Vereadores conseguiram investigar, apurar, colher os depoimentos e apontar o que ocorreu. Como se lê nos meios de comunicação e já colocado pela própria Polícia Civil, que investigou, colheu depoimento e buscou provas do que o acusado vereador Ângelo, o fato é que por meio de manobras de sua defesa, quando apresentava diversos atestados por conta da sua situação de saúde, que é uma situação complicada, não estou aqui para julgar a advogada, não queria estar na situação dela, na questão de saúde. A possibilidade legal do vereador Ângelo poder escolher quem seria a pessoa que iria defender a ele. Conseguiram estourar o prazo de 90 dias, que é previsto pelo decreto da Lei Federal número 201 de 1967. Dessa forma, o arquivamento foi o que ocorreu, mesmo depois de tudo pronto,
para ser apresentado, apreciado e votado pelos demais vereadores. Mas como as leis estão aí para ser cumpridas, assim o fizeram. E deixo aqui os parabéns pela CP, pela comissão da CP, pelo trabalho que fez e cumpriu a lei. Mas vale lembrar que o Ministério Público, por meio de suas ferramentas, estão de posse de todo o material colhido pela CPI e pela Polícia Civil, aonde já fez o indiciamento, já fez a entrega, e acreditamos na justiça e assim aguardamos que ela seja feita. Cobro aqui nessa tribuna o porquê o Executivo não exonerou os ocupantes dos cargos indicados pelo vereador Ângelo, que atuam na administração pública, e assim como esta casa se fez assim, que a Polícia Civil esteve aqui realizando buscas em seu gabinete, onde exonerou os funcionários dessa casa. Justo para um e justo para todos, não acho? Vou aqui também solicitar o levantamento dos custos que foram gerados com a CPI e a CP por esta Casa de Leis. No decorrer desse período, e precisamos mostrar para a população os valores que essa manobra custou aos nossos cofres. Porque todo esse trabalho que teve pela CPI e pela CP teve gastos públicos. Nada aqui foi de graça. Teve dinheiro envolvido nessa situação da CPI e da CP, gastos. Então isso nós temos que botar e colocar às claras, fazer o levantamento dessas despesas para que todos reflitam sobre uma CPI, sobre uma CP, o custo que ela gera, o desgaste que ela gera, a complicação que ela gera. E nada aqui me intimida com fala de vereador A ou B sobre uma CPI ou sobre uma CP. Todos nós, vereadores aqui, estamos sujeitos a processos, a denúncias. Nós provamos. Não podemos se intimidar por falas, e sim mostrar para a população a real situação. Então, peço novamente nessa casa a criação, a baixar a resolução 11 da Lei Federal, como comentei anteriormente, para que nada se perca com o trabalho feito por CPI, que o desgaste é grande. Antes de começar, como o vereador Ângelo falou, os comentários que ia virar em pizza, para não acontecer mais esses comentários que toda CPI, todo o trabalho dos vereadores vai virar em pizza. Na comissão de ética criada por essa casa já vai fazer a avaliação. Então nada tempo será perdido. Vereador Azuleika, gostaria... Uma parte, vereador, falando da comissão processante, eu gostaria, nesse momento, a fala da doutora Terezinha foi longa e eu não pude pedir uma parte, mas eu gostaria de enaltecer aqui a dedicação e o trabalho e o empenho que a vereadora Terezinha teve e todo o desgaste que você, como presidente, sofreu. Tá? Eu fui presidente de uma comissão, o vereador Adriano também, mas essa comissão foi mais desgastante. E a gente fica triste de não poder dar a resposta à população. Nós não queremos ficar com dúvidas, queríamos apresentar a verdade. Então, parabéns, vereadora Terezinha, em nome de toda a equipe processante. Muito obrigada pela parte, vereador. Mais um minuto ao vereador Adriano pela parte. Presidente, agradeço pelo minuto a mais, deixo assim as minhas palavras e boa noite a todos. Então, eu quero dizer o seguinte, o vereador Chicão falou que não virou em pizza e não vai virar em pizza com nenhum, porque se virar em pizza eu quero ser convidado para comer essa pizza, né? Não é possível que não vai sobrar um pedaço de pizza para mim aí, né? Jesus amado, né? Mas enfim, eu tenho certeza que não vai virar em pizza e os fatos vão ser apurados nesse sentido. E a vereadora Zuleika, ela tem razão, sabe? As pessoas se sentem frustradas, mas... ela fala ali na fala dela que ela quer saber da verdade. Só que assim, eu quero falar com você que está me assistindo aqui, com você que está me ouvindo, quero que você ouça saber o que eu estou dizendo. A verdade é uma só. Entendeu? Nós temos que entender isso. Agora, as versões, elas são infinitas, né? Então, a verdade é uma só. As versões são infinitas. A gente tem notado aí nessas questões e depois na falação da própria... a gente vai ouvir lá na falação da própria doutora Regiane, né, sobre esse processo, é que não há, segundo a defesa e segundo a doutora Regiane, não existe prova contundente aí, e sim meros indícios com relação ao que vem acontecendo aí com o vereador Pichinski.
Então tem que ser olhado com muito crivo, tem que, como se diz, tem que se pegar ali a lupa e olhar bem de perto para ver o que está acontecendo. Mas daqui a pouco a gente já vai ouvir o que a doutora Regina falou. Mas o Chicão ontem ele estava animado, né? Que a sessão de vereadores não estava meio... Ela sempre fica muito tensa quando fala com relação a essa questão dessa CPI para cá, CI para lá. E assim, mas ele falou de um ponto interessante que é com relação à questão do SAMAI. Então vamos ver aí o que ele vai dizer, né? Lá naquele SAMAI, lá no SAMAI, aquele que o João publicou lá, aquelas questões lá que não conseguem publicar, fazer um chamamento público. Vamos ver o que o Chicão falou sobre o SAMAI, então. Também vou entrar no assunto do esgoto, como a nossa presidente comentou aqui, em relação às pessoas, principalmente que estão com ligação negativa abaixo da rua, que se encontram em dificuldades de fazer o investimento. Seria um grande socorro do executivo, da autarquia SAMAI, que a gente sabe que o caixa deles é grande, tem dinheiro em caixa. Poderiam bancar dos seus próprios cofres essas pessoas que comprovem que não têm condições de fazer financiamento, como o próprio SAMAI fez uma cartilha indicando banco e valores de prestações, deveria fazer, no meu pensamento, aos contra, e lá oferecer esse trabalho, essa instalação para eles, e que desconte a longo prazo, prestações suaves. O presidente comentou aqui. Essa é uma questão do SAMAI em relação ao esgoto. Então você viu aí a participação do vereador Chicão, que falou sobre essa questão da ligação de esgoto e que por parte do SAMAI, né, que na opinião dele, pro vereador, o SAMAI que devia financiar esse esgoto aí, esse pagamento a longo prazo. Tem muito dinheiro lá. Se tem dinheiro, temos que ver, né? É uma mina de hoje, SAMAI. Então, é o que ele diz com relação a essa questão do esgoto. O pessoal tem reclamado bastante, como eu disse, nós estamos falando em CPI, aqui já perdimos sexta, segunda e terça-feira, e aí os grandes problemas da comunidade acabam passando batido e a gente acaba que não discutindo. Nós estamos aqui, vamos discutir isso aqui, vamos trazer, vamos começar a passar o pente fino com relação a essas questões. Quem falou ontem também lá na sessão da Câmara de Vereadores, antes de passar para ele, vamos fazer aqui das nossas participações. Eu estou aqui com o Joacir Santos, muito boa tarde para você também, Joacir. Alice Augustin, boa tarde, Alice de Serra Alta, valeu pela participação. Quem está comigo aqui também é a Maris Werner, valeu Maris, muito obrigado pela sua participação, mas não perde o programa, né? A Relines Rodrigues, a Janice Ribeiro, está dando boa tarde, a Rosália Urbanski também está assistindo, o Sérgio Veríssimo, grande abraço Sérgio, e a Adriane Miller também, boa tarde amigo Valmir Forteschi, e a todos, o Leica está certíssima, parabéns, está certo. Quem está falando comigo aqui é o Jorge Tavares, ele tem um negócio importante, ó. Foi perdido todos os documentos em nome de Miguel Lovski. Quem achar pode entregar aqui na rádio, né? Ou diretamente com ele, que é em Graxate, ou aqui no Salão Ideal Cabeleireiros. Então o Miguel lá, que o pessoal já conhecido, é o único em Graxate que de São Bento, perdeu a documentação dele, né? E quem encontrou pode deixar lá no Salão Ideal, ou pode deixar lá com o próprio Miguel ali pela praça, né? O Jurandir tá reclamando aí da rua que há 3 meses, mas é só o começo, Jurandir. Agora saiu o estado de calamidade, né? Quem sabe resolve o negócio dessa rua aí. Mas vamos ver o que o Paulo Zívica falou, porque o Paulo Zívica também falou lá. O Paulo Zívica falou na sessão da Câmara de Vereadores e cobrou ao prefeito reajuste aí para as atendentes. Ele falou do limite prudencial que está quase no limite. E agora, diz o segundo o Paulo Zívica, aí, com base no que a vereadora Terezinha falou, diz que o aumento aí já ficou mais complicado. Então é só notícia ruim para as atendentes aqui de São Bento do Sul. Vamos ouvir o que o vereador Paulo falou. Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, pessoal que está aqui nos assistindo no plenário, pessoal que está em casa também e a imprensa, uma boa noite a todos. Minha palavra vai ser bem rápida, hoje só vou usar para falar mais um pouco sobre o que eu falei na sessão passada da questão das atendentes, que novamente elas entraram em contato com esse vereador devido a algumas situações que vêm acontecendo. A gente sabe que elas vêm batalhando há muito tempo por um reajuste, né, no salário e nós vereadores não temos esse poder para fazer isso acontecer. Podemos apenas estar cobrando do executivo, né? E o executivo vai fazer de acordo com como eles podem fazer, tendo limite. Por exemplo, você pode dar um reajuste quando o limite prudencial não está quase atingindo, né, o limite final ali, porque senão o prefeito pode ter problema. E até esses dias estava tudo certo, mas agora a Terezinha já na sessão passada já falou que está um pouco mais complicado.
Então, para você que está atendente, né, olha aqui, ó, segundo o que a Terezinha falou, e o Paulo Zivica discutiram ontem, pode pegar na íntegra na Câmara de Vereadores, está mais complicado, cada vez mais complicado para sair o aumento dessa atendente de São Bento do Sul. Vai dar muito pano para manga, né? Tenho certeza que o prefeito Tomadino vai se incomodar muito com isso aí também. Vamos aqui às eleições 2022. A agenda do dia de hoje, olha aqui, ó, o candidato a deputado estadual Paulo Zivica, através da sua assessoria, encaminhou aqui que hoje, dia 16, fará reuniões com lideranças. Então, aí lá na Vila São Paulo, já está registrado. E está participando conosco aqui o vereador Paulo Zivica também. Boa tarde, amigo. Um grande abraço a todos. Está registrado. Quem é que está aqui comigo também? Está a Lourdes Martins. Valeu, Lourdes Martins. Muito obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso Liberdade Notícias. Então, são as participações de pronto que temos passado por aqui. Vamos aqui, vamos fazer o primeiro do intervalo, que já são 12 horas e 40 minutos. Eu preciso fazer esse intervalo rapidamente, né? Senão não tem jeito de bancar aqui as questões da emissora. E aí eu volto depois para trazer agora sim a entrevista e trazer aqui os comentários da advogada, né? Para encerrar essa semana esse assunto. Espero que não tenha nenhuma novidade lá na Câmara de Vereadores. Mas aí eu quero ver se encerro hoje esse assunto lá da comissão processante do vereador Ângelo Pechisky com a doutora Regiana Araújo Ferreira depois do intervalo. Então fique atento aí que eu já volto. Vamos para o intervalo e eu já volto aí com as informações. Esta programação tem o apoio cultural de... Tal deixar o seu carro novo de novo? Lavação interna e externa, polimento e cera. Box rápido do Jorginho, na Rua das Neves, 1020, na 25 de julho. Agende que buscamos o seu veículo. Nosso WhatsApp é 997765723 ou 996582838. Lavação do Jorginho é a diferença que brilha. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Oferta todo dia para sua casa Germânia. Detergente líquido IP 500ml 2,29. Lava roupas pó girando sol sachê 800 gramas 5,99. Saponáceo líquido Sanimix 250ml 4,59. Limpador multiuso UAU 500ml 4,29. Ofertas válidas até o dia 17 de agosto. Venha e aproveite, é só no Germânia. Comprar aqui é bom demais. Liberdade FM. Funerária Plano Planalto comunica o falecimento do Sr. Eloy Milceski, com 63 anos de idade, ocorrido ontem, às 23 horas e 15 minutos, no Hospital São Luís, em Campo Alegre. Deixe lutados mãe, esposa, filha, genro, 2 netas, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela Municipal de Campo Alegre, de onde será o féretro às 15 horas, seguindo para sepultamento no cemitério de Bates de Baixo. Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Eloy Milceski, comunicou Funerária Planalto. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12 horas e 43 minutos para você que ligou a rádio agora. É claro, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que vos fala, o paladino da notícia, Valmir Fortes, que é. E como eu falei para ti ali já no início do programa, né? Eu conversei então com a advogada, a doutora Regiane Araújo Ferreira, ela que é defensora do vereador Pechisky, e ela mandou aqui então um texto esclarecendo os fatos com relação ao arquivamento da comissão processante e a perda de prazo. A doutora Regiane Araújo Ferreira reforça os direitos da defesa de seu cliente e é enfática quando diz
que o caso não vai virar em pizza. Informou ainda dos processos que tramitam aí na comarca com relação a esse assunto, né? E reforçou que não há provas contundentes, e sim meros indícios, né? Com relação aí ao seu cliente, e ela vai provar a inocência aí do Ângelo Pichiski. Então vamos ouvir o áudio que o Dimas gravou, e aí eu já volto para comentar esse assunto, e aí nós encerramos essa novela aí, porque olha, aí as notícias locais acabou, né, Fortes? Mas nós vamos ter que dar um jeito de trazer mais notícias. Vamos ouvir aqui o que a doutora Regiane tem para dizer. Em esclarecimento aos ouvintes da Rádio Liberdade Notícias, venho através dessa manifestação responder a alguns questionamentos que me foram feitos. O arquivamento do processo apurado pela comissão processante se deu em razão do esgotamento do prazo. Esclareço que o fato do arquivamento desse procedimento da comissão não põe fim à apuração dos fatos, tendo em vista que existe um inquérito civil encaminhado ao Ministério Público da Comarca de São Bento do Sul e outro inquérito, esse encaminhado para o juízo criminal, que está inclusive anexado à medida cautelar de busca e apreensão. Sobre o mérito, não adentrarei nesta questão, posto que os processos tramitam em segredo de justiça. O que eu quero dizer com tudo isso é que a sociedade, bem como os nobres vereadores, não ficarão sem uma resposta. Os fatos serão apurados, porém será exercida a ampla defesa e o contraditório do vereador conforme rege o ordenamento jurídico vigente. Eu gostaria de ter contribuído com o encerramento do procedimento, com o julgamento da improcedência da denúncia e não com o arquivamento, como ocorreu. Primeiramente, com relação à contratação, eu não fui contratado doente. A enfermidade veio em um momento posterior, quando a CPI já estava instaurada. Forçar o vereador a trocar de advogado para dar prosseguimento ao andamento dos atos seria ferir os seus direitos de sua procuradora. É um direito do cliente escolher seu advogado de confiança, tendo em vista que desde a busca e apreensão que ocorreu na Câmara de Vereadores, eu venho acompanhando o caso. Inclusive, vou continuar a defesa em todos os procedimentos existentes e que, eventualmente, venham existir. A enfermidade veio no decorrer da comissão processante, no qual precisei passar por um procedimento cirúrgico e tive complicações pós-operatórias. Diante disso, não tive outra opção a não ser a pedir que me fossem devolvidos os prazos. Gostaria de esclarecer que de forma alguma usei meu estado crítico de saúde, os atestados tão comentados para ensejar no fim do processo estabelecido pelo Decreto de Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, que determina o encerramento do procedimento em 90 dias. De forma alguma tive o intuito de procrastinar o andamento das atividades. Os atestados foram juntados tanto no processo da comissão processante, bem como no judiciário, onde foram devidamente aceitos. Com relação à resistência apresentada pela comissão processante em face dos atestados, tomei todas as medidas legais para garantir o meu direito e o direito do cliente, esses que estão previstos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem pelo menos 2 processos tramitando no juízo da comarca de São Bento do Sul e ainda um processo aberto pelo próprio partido MDB, o qual tem por finalidade o pedido de expulsão do vereador, onde serão apresentadas todas as defesas, arroladas as testemunhas, arroladas e confrontadas as supostas vítimas em todos os procedimentos existentes e que vierem a existir sobre os mesmos fatos. A defesa acompanhou todo o procedimento relacionado ao processo da CPI, no qual não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, apenas acompanhar em silêncio, de acordo com o despacho encaminhado a esta procuradora pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como do relatório final, qual foi encaminhado para o Ministério Público, que teve por consequência a instauração do inquérito civil. Ainda cumpre ressaltar que não existem provas contundentes, e sim
meros indícios. Todos são inocentes perante a lei e a sociedade, até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. No meu entendimento, o que existe é meros indícios, os quais serão efetivamente comprovados no momento oportuno, ou seja, judicialmente, sua inocência. Regiane Araújo Ferreira, OAB, PR 74-915. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação aqui desse que vos fala, o paladino da notícia, Valmir Forteschi. Você acabou de ouvir, então, as colocações da advogada doutora Regiane Araújo Ferreira, ela que é defensora do vereador Pechinski. A vereadora, a doutora, né, a advogada, ela é enfática, ela diz que não vai virar nada em pizza, fala ainda dos processos que tramitam aqui na nossa comarca, e ela é muito enfática em dizer que existem meros indícios e não existem provas contundentes com relação aí às acusações então que o Ângelo Pechinski vem sofrendo. É como eu falava lá sexta-feira e falei ontem segunda-feira, nós temos que sempre seguir o que a letra da lei diz, né? A gente tem que, as pessoas que estão lá, sejam os vereadores, sejam o juiz, seja o delegado, eles têm que seguir a letra da lei. Os advogados interpretam, fazem as suas defesas, buscam as provas para defender os seus clientes, e tenho certeza que a advogada doutora Regiane vem fazendo isso com muita maestria, como se fala, né? Ela vem fazendo isso muito bem feito, que é a defesa lá do vereador Ângelo Pechinski. Agora, reforço que não dá para aceitar, nós não podemos aceitar nenhum tipo de linchamento, seja ele político, seja ele na vida pessoal das pessoas, né? Ou de qualquer forma. Nós temos que cumprir a lei. Como dizia a doutora Carla, ela que é advogada e professor de Direito aqui na Univille de São Bento do Sul, nós temos que cumprir a lei. Nós não podemos fazer a lei. Nós vivemos num Estado de direito e democrático. Para isso, a gente precisa saber cumprir a lei. Mas a lei favorece. Eu sei que é difícil, eu sei que é triste. A vereadora Zuleika falou que se sentia triste, frustrada com tudo que aconteceu. Mas eu quero dizer o seguinte, aí nós precisamos mudar a lei. E quem muda a lei é deputado federal, é senador da República, é presidente lá para cima. Eles que têm que mudar a lei, porque a lei tem que atingir a todos. A lei não pode ser só para me favorecer. Quando é para o meu lado, como tem alguns aí não dá, temos que procurar todos os furos, todos os meios para se livrar aí das acusações. Quando é para perseguir o vizinho, agora vou ter que usar todos os ferros da lei. Aí não dá, né? Então o que é para um tem que ser para todos. O próprio vereador Chicão já falava no comentário dele ali com relação às exonerações. Ele pediu mais uma vez para que a administração pública fizesse as exonerações desses supostos cargos aí que o vereador Pechinski tem lá dentro da prefeitura. E fez o questionamento na fala dele, por que é que não foram exonerados? Então a lei tem que ser igual para todos. As pessoas têm que ser 2 pesos, 2 medidas, né? E não um pouco a mais, um pouco a menos, de acordo aí com o poder de quem aplica essas questões. Não dá para aceitar de jeito nenhum. Quem está participando aqui, o José Vinharsky, boa tarde, povo trabalhador. Boa tarde para você também, Vinharsky. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu pedi pro Dinos aqui, ver se ele tinha um áudio da saúde, para nós não ficarmos só nessas questões. Eu acho que está bem esclarecido essa questão lá dessa comissão processante aí do vereador Pechinski. Vamos aguardar agora as definições que vêm lá do Ministério Público, da Justiça, né? E vamos tocar a vida, que não tem outro que fazer. Vamos tocar o baile para frente. Se tiver que responder, vai responder. E se tiver que ser inocentado, vai ser inocentado. É o que a gente tem para dizer. Não adianta a gente ficar explorando aí, não adianta a gente ficar batendo em ferro frio, como diz outro, né? Que não vai resolver a vida de ninguém. Nós precisamos discutir essas questões pontuais que está acontecendo aqui no nosso município, seja com relação a essa questão aqui do esgoto aí do Samai, que o Chicão levantou, é uma questão muito importante e que está pesando nas famílias, a questão até financeira das famílias. Tem outros pontos que precisam ser discutidos aqui na nossa cidade e tem que ser resolvido o mais rápido possível.
Nós temos problemas aqui nós temos problema aqui na administração pública com a competência institucionalizada, e quero dizer assim para você, meu amigo, olha, tenho certeza que você que é microempreendedor, você que é empresário, que você está lá, você está com os seus impostos em dias e de repente chega na prefeitura, não sai negativo, você está negativado. Como é que funciona isso? Será que ainda ontem, depois das 5h30, passou por aqui o secretário de obras, o Magrão, e eu conversava com o Magrão, será que vamos ter que entrar com uma ação coletiva contra o município de São Bento do Sul? Porque não se tem capacidade nem de manter em dia, nem de saber quem é que está devendo e quem é que não está devendo. Não é possível. Não é possível que um município desse tamanho nunca se ouviu falar disso. Não me lembro de ter ouvido falar que o município negativava as pessoas, independente se estava devendo ou não. Aonde que está o erro? Onde que está o problema? Será que não tem chefe? Será que não tem coordenador? Será que não tem diretor? Aqueles que estão lá, né? Que ganhando aqueles altos salários para resolver isso aí não resolvem? Não estão fiscalizando? Ou será que é mais um do naipe, daquele do Mickey Mouse, que foi lá na Câmara de Vereadores? Você quer todos desse naipe na prefeitura, que estão dentro das suas salas e não sabem o que acontece dentro do município? Vamos sofrer mais 2 anos com isso, meu amigo? Não dá mais, né? 2 anos de sofrimento na mão dessa gente? Não dá mais, né? Olha, alguém precisa tomar uma providência. Então, espero que agora a Câmara consiga trabalhar com relação a isso, que os vereadores de oposição consigam fazer as cobranças, consigam se concentrar em cima dessas questões para buscar essas informações e fazer as cobranças de quem precisa ser cobrado. Mas temos boa notícia aqui, o Adriano está dizendo o seguinte, que vai sortear amanhã aqui numa caixa de trufa, aqui no nosso programa. Tá bom, então, Adriano, vamos aguardar, né? Vai sair uma caixinha de trufa aí com relação a isso. 12h55, como eu estou sempre aqui apoiando a Secretaria de Saúde, eu quero falar para vocês que tem a vacinação contra a poliomielite. Já está disponível aí nas unidades de saúde. Vamos ouvir a chamada da coordenadora da Vigilância Epidemiológica. E já volto para comentar o assunto. O município de São Bento do Sul está em campanha de vacinação para o público menor de 15 anos de idade. A campanha iniciou no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro, tendo o dia D, dia 20 de agosto, onde o município estará abrindo 10 unidades para atender ao público da campanha. Bola na trave, o momento esportivo do Jornal Liberdade. Os 12h56 ainda não vão pro bola na trave. Escapou a vinhetinha ali, mas agora não. Só que não. Primeiro vamos ouvir aqui o nosso secretário de saúde, que também vai reforçar essa questão do dia D, né? Ele que deixou a entrevista aí com o Dibas, né? Vamos ver o que ele diz aqui, né? Deixa eu só dar passar aqui colocar aqui colocar aqui já deixa eu aqui na programação, colocar uma pausa aqui, né? Senão não funciona. E aí vamos ver o que o secretário já falou com relação a essa questão aí aqui do dia D, né? Marcelo Marques, secretário municipal de saúde de São Bento do Sul, gostaria de convidá-los para a vacinação contra a poliomielite, e a campanha já começou. A partir do dia 8 de agosto, já estamos com a vacinação nos postos de saúde. Essa vacinação ocorrerá até o dia 9 de setembro. Porém, no próximo sábado, dia 20, vai acontecer o dia D da vacinação. Não deixe de levar seu filho até os 5 anos incompletos e vamos manter o vírus da polio longe do Brasil. Os postos de saúde estarão abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Leve também o seu filho de até 15 anos, acompanhado da carteirinha, e aproveite para atualizar com a multivacinação.
12 horas e 58 minutos, você ouviu então aqui o convite do secretário de saúde, o Marcelo Marques, né, para o pessoal levar as crianças esse dia D. Vamos aí atender ao chamado do secretário e vacinar nossas crianças. Com essa eu encerro aqui agora o Liberdade Notícias. Você vai ouvir o Bola na Trave com o Almir Dias. E eu volto amanhã para trazer mais informações locais. Eu combinei com o Dimas, amanhã vai ter mais informações locais. Vamos botar uma pedra em cima desse negócio da CPI. Não quero mais saber de CPI. Falava agora de manhã ali pro Jota, falava um abraço, chegou agora há pouquinho. Eu falava ali com o Paulo Rogério. E eu já não aguento mais esse negócio aí. Agora eu vou tentar arrumar aí umas informações relevantes, né, com relação às nossas informações locais com relação aqui ao nosso município. Fico com o Bola na Trave e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Grande abraço e até lá. Bola na Trave, o momento esportivo do Jornal Liberdade. Muito boa tarde, amigos ouvintes do Liberdade Notícias. Almir Dias com as notícias do esporte aqui para o seu Bola na Trave. Vamos começar falando sobre o Campeonato Municipal de Futsal da Primeira Divisão, promoção da FMD aqui de São Bento do Sul, que tem mais 2 jogos. Hoje à noite no Ginásio de Esportes Anes Gualberto. Às 19h30 tem Vila Real, Mecânica Pauli e Esporte. Valeu para você da live. Eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Grande abraço e até lá. Campeonato Catarinense da Série B, chegando à sua fase de jogos de ida das semifinais, neste domingo, dia 21, às 11 da manhã, na Arena Joinville, o Nação.